Olha, estamos gravando na sexta-feira após o Jogo do Brasil. E eu não vi. O Butão já foi para alguma Copa do Mundo. A Nova Zelândia já foi para a Copa do Mundo. O Vietnã já foi para a Copa do Mundo, Stacker? Não, o Butão não vai para a Copa do Mundo, porque ele não está preocupado com esse nível de interação social, não. O negócio dele é uma coisa de espiritualidade muito mais ampla. Então, ele não... Isso é uma felicidade muito mundana, esse negócio de futebol. Vem cá, o Vietnã já foi? Eu não me lembro do Vietnã ter ido para a Copa do Mundo. O Vietnã não. O Vietnã foi invadido pelos Estados Unidos e prejudicou muito os jogadores deles, morreram tudo na guerra. Então, eles ficaram sem atleta. A Nova Zelândia já andou indo, não foi? Não foi, Rocha, não foi isso? Destruíram a França. As consequências do agente laranja. E a Alemanha e a França, a guerra começou com a Alemanha e a França no Vietnã. E aí eles eliminaram as concorrências, depois entrou os Estados Unidos, jogou a agente laranja lá, e aí eles não recuperaram até hoje. Gente, vocês que são os entendidos de futebol, já teve Copa com tanto jogo zebra? Jogo que é aquilo que a gente não espera e acontece? Sabe o que é, Márcia? É que não tem mais bobo no futebol, isso que eles falam. Os times são equilibrados, né? Hoje em dia, por exemplo, Coreia e Japão, são times bons. Mas são aqueles japonesinhos, tudo com perninha pequena. Mas são bons, são jogadores bons. Eles jogam assim. É engraçado demais. Não tem uma componente aí de excesso de confiança de alguns países? Por exemplo, hoje eu acho que... Hoje teve, completo. Eles se equivocaram, eles foram de salto alto em vez de não, você botou 2 jogadores do Flamengo em campo ao mesmo tempo, liquidou o jogo, né? É o seguinte, não, e outra coisa, olha, é o que eu falei, não tem jogador do Galo, não tem jogador do Internacional. Como é que vai assistiu o jogo, você deveria ter vergonha na cara, Eustáquio. Assistiu o jogo com essa camisa aí, isso aí não tem nem cor aí, preto e branco, negócio horroroso isso aí, não tem uma cor, não tem nada. Teve um meme na derrota da Alemanha com o Japão, certo? Que o cara fizeram uma dublagem do jogador alemão dizendo assim, como é que a gente vai saber se eles não trocaram todo mundo no vestiário, não? Márcia, qual que é a sigla de Camarões? Eu acho que é CAM, não? CAM, olha aqui. Não, é ridículo. CAM. Mas, Márcia, mas assim, ó, o pouco que eu consegui assistir do jogo, porque eu estou num evento científico que a gente combinou coffee break com apresentação de pôsteres e o jogo, e com um telão, mas ninguém olhou. Assim, a maior parte do tempo a gente não olhava o telão porque a gente estava discutindo física, que é muito mais divertido que futebol. Tá? Então, mas o pouco que eu olhei, os jogadores de Camarões estavam se esforçando, assim, corriam, passavam, sabe? Parecia um time mais comprometido do que o time do Brasil, pelo menos me pareceu, mas eu não sou entendida. Marcos, isso é o seguinte, isso aí é o seguinte, tem um comentarista esportivo chamado PVC, que toda vez que eu vejo ele falando, eu tenho a impressão que ele não está falando de futebol, ele está falando de como manda um foguete para a Lua, como explode uma bomba atômica, entendeu? Como Aristóteles fazia suas construções filosóficas, né? E o futebol é uma coisa muito simples, é uma coisa muito básica, não tem... Sabe? E é simples mesmo. O Brasil tem uma coisa que eu comentei hoje, é o seguinte, terminou o jogo, os comentaristas começam a dizer o seguinte, não, isso era esperado, porque o Tite estava testando o time dos reservas, era isso mesmo, então isso aqui. Assim, são os profissionais mais amadores que eu já vi na minha vida. Porque, assim, Copa do Mundo não é para testar ninguém. Ou o sujeito chega testado lá, ou não vai. Certo? Ou o time está testado, certo? E entra em campo para ganhar o jogo, ou não vai. Então, qual é o problema? O problema é que o Tite colocou um time para testar, certo? Numa Copa do Mundo. E o Eustáquio tem toda a razão que hoje em dia não tem mais bobo. Entendeu? Então, se você vai testar um time na Copa do Mundo, jogando contra o time titular dos Camarões, o risco de você perder o jogo
é imenso. Não, ô, Rocha, mas eu acho até o seguinte, eu acho que não tem problema perder hoje, porque o Brasil já estava praticamente classificado em primeiro lugar, tal, ele podia ir descansar. O mais importante, eu acho que é descansar os titulares, Isso é importante. o jogo que vem vai ser um jogo muito difícil. O que eu acho errado, Rocha, é o seguinte, o pessoal pega os prognósticos antes, era 3-0, era 4-0, achando que os comentaristas falam assim: olha lá, o Camarões está tremendo, na hora que vê a camisa do Brasil, eles tremem. Então, assim, essa arrogância, que é impressionante. Por que isso? Porque eles acham que nós temos dois times. E nós não temos dois times, nós temos um time só. E aí o cara vai testar outro time na Copa do Mundo contra os Camarões e perde. Como a França perdeu, como a Espanha perdeu, perde porque o outro time vem com o time titular e você está com o time reserva que você está testando, entendeu? Aí você perde. Então é o seguinte, Copa do Mundo não é lugar para testar nada. Ou você chega lá pronto para matar, ou não vai, sabe? Então, assim, e aí esse negócio de perder não custa, porque é o seguinte, se o Brasil termina a primeira fase ganhando os 3 jogos, nos próximos jogos os times todo mundo vem tremendo jogar contra o Brasil, com medo, né? Agora, o Brasil perder um jogo, o pessoal não, isso aí não é assim, a gente pode chegar, entendeu? Tem um problema psicológico, não nosso, mas dos outros times. O Rocha, vou adicionar mais, né? Você pega o time titular e coloca, vai entrosando, entendeu? Você perdeu uma chance de entrosar, ainda que você desfalcasse o time titular, estava lá, tem que jogar com o time titular. O jogador gosta de jogar. Eles começaram a meter o tal os tais de... como é que fala? O pessoal que cuida de fisiologia no jogo, e aí começa a fazer conta de computador, vê o desgaste do músculo do dedinho do pé do jogador. O dedinho do pé está com desgaste, então vamos poupar o cara para o próximo jogo. Certo? Aí começa um negócio, assim, o João Saldanha, o Zagallo, o Tele Santana, certo? Esses caras, eles botavam o time para jogar até a exaustão, certo? E aí eles tinham não 2 times, eles tinham um time e mais 6, 7 jogadores, que eram no nível dos titulares. E assim, quanto mais o time jogar, melhor. Eu não entendo isso. A Copa do Mundo são 3 jogos agora, mais um jogo, mais um jogo, mais um... São o quê? 7 jogos? 8 jogos? 7 jogos. Para quem vai até o final, 7 jogos. 7 jogos você vai poupar jogador para quê? Eu também acho. O jogador gosta de jogar, Rocha, todo mundo sabe disso. Lógico. Não, mas, Rocha, tem um problema que é o seguinte: essa Copa ela é mais curta, o tempo é muito. E ela vem depois de uma temporada. Então, os jogadores tem isso também. Não tiveram tempo de descansar, está todo mundo desgastado. Tem muito machucado por conta disso. O clima do Catar não ajuda, quase todo mundo teve gripe. Então, eu acho, perder hoje, eu não vejo problema de perder hoje, não. Podia perder, eu também não vejo, não. É irritante, mas eu não vejo problema. Não, o que eu acho ruim é a soberba, entendeu? As pessoas falando assim que o Brasil vai ganhar de 3-0, todo mundo treme com o Brasil, que o Brasil ganha de qualquer um. Porque acha que tem 2 times. Não, é isso. Nós não temos 2 times, gente, nós temos um time só. E olhe lá. E olhe lá. É o seguinte, nosso time aí não é melhor do que o time de Portugal, não é melhor do que o time da Argentina, não é melhor do que o time da França, da Inglaterra, não é melhor do que o time da Espanha. Essas 6 seleções. E se eu te falar uma coisa, a Coreia, que é o próximo adversário do Brasil, é um time muito bom. Não, mas são aquelas perninhas. Melhor do que o Japão. O problema de você jogar com a Coreia é quando termina o primeiro tempo, você não consegue controlar se o time que vem para o segundo tempo é o mesmo time. Entendeu? Você se lembra a Copa da Coreia em 2002? Foi uma roubalheira, Coreia e Japão. A Coreia jogou contra a Espanha e contra a Itália. Ela fez de tudo, fez e desfez. Os jogadores da Coreia arrebentaram, eles compraram os juízes lá. Vocês, só pegar os vídeos, está tudo na internet, no YouTube. O juiz alemão do jogo do Uruguai na sexta-feira estava vendido. Ele roubou o Uruguai. Teve 2 pênaltis absolutamente claros. Mas ele não deu nenhum. Mas o Uruguai não merecia passar, né, cara? Independente disso. Merecia. Por exemplo,
quando terminou o jogo da Alemanha, que a Alemanha foi desclassificada, porque não teve saldo de gols, disseram, não, a culpa é da Espanha, que a Espanha entregou o jogo. Entregou. Dizendo, a Alemanha mereceu se classificar? Não. Entendeu? Então, agora, no caso do Uruguai, não é uma questão de merecimento. Bicho, assim, foram dois, eu fiquei com vergonha. Foram nos dois pênaltis, os comentaristas do Salvo Espínola, por exemplo, foi pênalti. Não, mas o Salvo Espínola se deu mal. Não deu pênalti. Não. O Salvo Espínola, ele tem o seguinte procedimento. Eu estava assistindo um jogo com meu filho, aí ele disse assim, não foi pênalti. Aí chamou o VAR. Aí quando chamou o VAR, o narrador falou assim, Salvo, toda vez que chama o VAR, o juiz reverte a decisão. Aí o Salvio viu, peraí, vamos ver esse lance. Agora, por esse ângulo, eu acho que foi pênalti. Mas nesse caso do Uruguai, ele não teve a opinião dele. Agora, ele reviu o lance e falou assim, foi pênalti. O cara foi no VAR, não deu pênalti e ele continuou mantendo. Não, mas como foi no VAR, ele disse que ia ser pênalti. Ele disse que ia ser pênalti porque ele achava que o VAR ia dar pênalti. Ele se deu mal, o juiz não deu. Não, mas foi, Roberto, estou dizendo que foi. Eu estava vendo o jogo, eu fiquei envergonhado de ver o Uruguai ser roubado daquele jeito. Não, foi roubado. Mas acontece o seguinte: o Uruguai também não merecia. O time do Uruguai é horroroso. Sim, se você perde o jogo jogando sem interferência da arbitragem e não merece, tudo bem. Agora, se o juiz mete a mão duas vezes, aí é duro, né? Mas pelo menos o Brasil não vai pegar o Uruguai. É melhor pegar a Coreia. Que você... Aí, aquele. Alberto, você está usando justamente vamos dizer assim, um instrumento que a reputação é que conta. Essa Copa está mostrando que reputação não ganha jogo, né? Que tu tem um coreano mascarado, você já viu, quebrou o nariz. Não, é o som. O som fez um dos gols mais bonitos da Premier League. Tá? Agora, onde está todos esses jogadores, ele pegou uma bola na área dele, driblou o time todo, foi lá e fez o gol. Stáquio, ele vai para o vestiário no segundo tempo, aí volta com aquela máscara, como é que você sabe? Ninguém sabe quem é. É o irmão dele, descansado. O que vocês estão dizendo é impossível em tempos modernos que a gente tenha reconhecimento de estrutura das pessoas, ninguém poderia fazer isso. Se isso fosse lá muito antigamente, ainda é válido, mas hoje em dia, com tecnologia, tu acha que alguém pode substituir? O Brasil vai amassar a Coreia e vai amassar o Japão. Estou torcendo para o Japão contra a Croácia. Olha, eu acho que o Japão passa a Croácia. A Croácia não está jogando bem. Não está jogando bem. Está igual o Bolsonaro. Está assim, sem... olha aqui, falar em Bolsonaro, o que eu acabei de ver? O sensacionalista, os caras são bons, né? A pergunta do Patriota. O Patriota perguntou, se o Brasil perdeu e ficou em primeiro lugar, por que Bolsonaro também não pode? É muito bom, cara. Essa é muito boa. É muito boa essa. Olha, tá divertido. Eu estava em Brasília essa semana e aí tive que fazer uma caminhada, rapaz. Você daquela chapelaria ali do Senado até a frente do Ministério da Saúde, dá uma caminhada assim de uns 150, 200 metros, mas um sol daquele do sujeito derreter. Porque o Uber que eu chamei não conseguia entrar lá porque os zumbis começaram a ocupar a frente ali do Senado. Tudo fechado. Não é possível uma coisa dessa, rapaz. Eles não têm... eu estou vendo uma vantagem nisso tudo, certo? Que eles vão produzir um nível de isolamento na sociedade, certo? Que vai dar um certo conforto no início do governo Lula. Vão ficar só esses malucos em praça, em beatos, entendeu? Está acontecendo isso. O isolamento deles. Essa semana, um caminhoneiro pegou o caminhão e passou por cima de um monte de barraca numa praça, irritado. E um caminhoneiro que antes estava pregando bloqueio nas estradas, que é bolsonarista. As pessoas têm que sobreviver. Tem grande empresa aí que já tomou mais de 25 milhões de dólares por causa desses bloqueios. Rocha, eu acho que você tem razão, mas é o seguinte, a gente pensar que é o seguinte, nunca houve no Brasil, a não ser na época do Juscelino Kubitschek, porque o Juscelino Kubitschek foi eleito com menos de 40% dos votos, né? Cerca de um terço dos votos que ele foi eleito.
E aí teve manifestação das Forças Armadas, tal, e ele acabou tomando posse e fez um governo com sucesso e passou a faixa. Depois disso, nunca teve uma coisa como a gente está tendo no Brasil. Então, assim, numa eleição muito disputada, com tanta mobilização, eu fico preocupado, viu, Rocha? Tomara que aconteça isso que você falou. O pessoal fica isolado, porque também o pessoal é burro demais, né? É burro demais. Tomara que eles fiquem isolados, mas eu tenho preocupação com essa situação, viu? Mas eles viraram motivo de chacota, né? Esses que estão na frente dos quartéis, sim, mas agora, essa semana, a Sociedade dos Engenheiros aqui do Rio Grande do Sul lançou uma nota pedindo intervenção militar. Sociedade dos Engenheiros, isso não são as pessoas que estão na frente dos quartéis. Então, assim, há grupos, claro que outros engenheiros estão agora se manifestando, dizendo que não faz nenhum sentido essa manifestação, mas isso não é vamos dizer assim, não é um bando de pessoas na frente de quartel, são sociedades, tem grupos que estão começando a fazer esse tipo de manifestação. Então, mesmo no Congresso, está tendo manifestações. Então, claro, não é todo mundo, mas são grupos, deixa as pessoas com um pouquinho de tensão, né? É o seguinte, mas se o povo da esquerda resolvesse se mobilizar para desocupar o portão dos quartéis e para combater isso, no nível que isso está se dando, essa coisa se resolveria, certo? Se resolveria. Mas não tem sentido, não tem cabimento, está todo mundo recolhido, ninguém está reagindo. Por quê? Porque deixa esses caras aí. Isso aí, né? O Lula vai tomar posse, certo? E vai fazer as instituições funcionarem. Não é melhor não reagir, o Rocha. Reagir é briga campal, não faz sentido. Claro. Isso aqui, quem tem que resolver isso aí são as autoridades. A partir do dia 2, a autoridade vai ser cobrada pelas autoridades mais altas, né? Supremo, Congresso, Presidente da República, a resolver esse problema. Não pode continuar assim, né? Não tem cabimento. Isso aí já passou de todos os limites, né? E creio, eu tenho assim, não tenho provas, mas tenho convicção de que há um inquérito no Supremo que o Alexandre Moraes está tocando, com o pessoal da Polícia Federal da confiança dele, que vai apurar os nomes, vai identificar as pessoas, essas pessoas vão ser sancionadas, isso não vai ficar barato. O negócio é aplicar multa. Eu vi que tem gente já reclamando que vai ter que pagar multas altíssimas. Né? Esse negócio de prender não está com nada, porque o cara é preso, depois é liberado, bababá. Agora, se aplicar multa e a multa for alta, aí o sujeito é melhor ele estar livre para pagar a multa. Serão igual as multas do PL, do mesmo tamanho. Ele vai recorrer para o TSE, o PL vai recorrer para o TSE. Rocha, mas tu não tem medo? Rocha, tu não tem medo de vamos dizer assim, de uma super manifestação no dia 1º, ou de algum ataque no dia 1º, alguma coisa, porque tem pessoas que estão até apreensivas. Porque afinal nós vamos ter eventos nesse dia comemorativos, o que expõe se de repente a gente tem uma grande manifestação. Tu acha que eles não têm fôlego para isso? Para colocar 300 mil pessoas lá, para enfrentar os 300 mil que vão estar lá fazendo festa, comemorando e com a segurança toda que vai estar no entorno, não acredito de maneira nenhuma. Eles vão ser retirados de lá, certo? Eles vão ser retirados de lá, vão para longe e as autoridades, as forças de segurança vão proteger as pessoas, porque vai ser uma grande festa, né? Talvez como nunca se teve na República, na posse do presidente da República. Rocha, eu soube que 4 dias de estadia em Brasília está R$13 mil. Botaram 13 porque é homenagem ao PT. Rocha, o pessoal está falando que na festa aí da Zanja não tem música gospel. O que você acha disso? Eu não sei se não tem, porque essa semana eu estava lá na equipe de transição, certo? E me reuni a pedido do pessoal lá com representantes de um movimento evangélico. E há lá, na equipe de transição, muita gente evangélica. E eu creio que isso deve ter uma preocupação com isso. Certo? Agora é o seguinte, o critério é
Os artistas que estão indo na Brasília para cantar, para participar da festa, eles estão pagando as suas contas. O poder público não está pagando nada. Não terá essa despesa. As pessoas estão pagando o transporte, hospedagem, e vão tocar, vão cantar lá. Então, assim, a despesa da posse não vai alterar por conta da festa. Isso é interessante. Quem é que vai passar a faixa? Eu imagino que haja muitas propostas, né? Da Dilma passar a faixa para Lula, de um representante do povo passar a faixa para Lula, de alguém passar a faixa para alguém, passar a faixa para alguém, passar a faixa para alguém, passar a faixa para Lula, que é representante do povo, porque o Bolsonaro não vai. Indígena. Tem proposta de ser uma indígena. Uma indígena, mas você pode ser várias pessoas. Eu defendo que sejam várias pessoas. Não pode. Isso é uma solenidade protocolar, prevista em lei. Né? Não dá para chegar um qualquer lá e fazer a passagem da faixa. Se o Bolsonaro não tiver, vai o sucessor dele na ordem constitucional. Né? O vice-presidente, o presidente do Congresso. Se não tiver o presidente do Congresso, tem lá. Se não tiver, vai o presidente do Supremo Tribunal Federal. Vai lá e passa a faixa. Não tem isso. Maravilha. Então, isso daí mostra, o que eu estava falando, Eustáquio, as instituições funcionando. É isso aí. Mal e porcamente. Você fala isso de barriga cheia. Um absurdo, Eustáquio, você falar isso. Teve um cara que fez e desfez do país, foi tirado na urna e o outro foi tomar posse e acabou. E você fala mal e porcamente. Porra! Esse movimento aí, Márcia, ele está perdendo para a equipe de transição. Você tem mais notícia da equipe de transição na mídia do que desse povo aí. Porque o mundo inteiro está querendo saber quem vai ser o ministro da Economia, quem vai ser o chefe da Casa Civil, quem vai ser o Rocha, eu vou dizer mais. Em vários lugares que essa turma está acampada, está tendo chuvas torrenciais. Né? E eles estão sendo ridicularizados por isso. Meia dúzia debaixo d'água, entendeu? Para nada, né? Um negócio ridículo. Ninguém no quartel. Você viu algum quartel abrir a porta para receber alguém? Ninguém fala disso. Nenhum quartel abriu, nenhum soldadinho abriu a porta para dizer: vem cá tomar uma água. Não teve isso até agora. E ninguém diz, né, Eustáquio? Você que diz, não teve nenhum soldadinho de chumbo abrindo a porta de um quartel para dar uma aguinha para esse pessoal. Teve vários militares soltando nota defendendo o golpe. Muitos militares. Mas nenhum da ativa. Tudo de pijama. Tudo de pijama. O Rocha, tem que ser aprovado uma... O general Heleno já andou falando muita bobagem aí, viu? Idiota. E ainda tem uma coisa peculiar. Vocês já repararam que eles só acampam na frente de quartel do Exército. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem vários da Aeronáutica, no Rio tem da Marinha. Por que eles não? Eles têm algum problema com a Aeronáutica, com a Marinha, ou só gostam do Exército? Não tem, não tão. Eu estou aqui em Santa Maria, Canoas tem da Aeronáutica, não tem uma pessoa, mas tu vais, mas por quê? Porque muitos desses QGs do Exército estão em cidades grandes, assim, ou em localidades, vamos dizer, centrais da cidade, enquanto que esses da Marinha e da Aeronáutica estão em regiões mais periféricas que não aparecem muito. Então, a questão deles não é pedir para os caras, não. É aparecer para a mídia mesmo. Não querem estar em regiões... Márcia, você sabe que no passado, anos 60, né, até os anos 70, o Brasil tinha isso, né, que a fronteira importante a ser vigiada era do Rio Grande do Sul com o Uruguai, Argentina. Aí, depois, os militares foram gradativamente mudando. E o que se tornou importante foram as fronteiras da região norte, da Amazônia. Então, você não fala mais em contingente, o maior contingente militar do Brasil ficava sediado no Rio Grande do Sul. Eu não acredito que seja mais isso hoje, né? E detalhe, Rocha, você não precisa de forças armadas para vigiar a fronteira. Você pode criar uma polícia de fronteira. Entendeu? Você pode acabar com tudo isso, desarmar tudo isso aí, dizendo, agora a gente vai ter uma polícia... Oi? Põe drone para vigiar. Drone, tudo automatizado. Drone. Porque deixou de ter contingente militar no Brasil
no Rio Grande do Sul e passou a ter mais em toda a região amazônica. Só que lá eles estão envolvidos com, eu imagino, né? De vez em quando sai notícia, com bandidagem, né? É impossível o cara estar lá no meio do nada, entendeu? Sem nenhuma vigilância, o cara acaba se envolvendo com garimpeiro, entendeu? Tráfico de drogas. Pô, vira e mexe, pega alguém. Ô, Beto, só corrigindo você, porque a Amazônia não é meio do nada, não. A Amazônia é um lugar muito rico, cheio de árvores, Não, cheio de meio do nada, animais. no sentido, você sabe, Não a é não, expressão é Márcio? para dizer que tem uma população pequena. É só isso, entendeu? Mas isso é discriminatório com as outras espécies. Isso se chama especismo. Tem muita formiga. Você sabe que a formiga cumpre o mesmo papel dos elefantes, ela come folha. Né? Eu li isso daquele Edward Wilson. Né? O papel das formigas. Exatamente, é idêntico ao dos elefantes. Ô, Rocha, mas aproveitando aí a sua estadia em Brasília, eu queria te perguntar duas coisas. Uma é a Gleisi ficar como presidente e não pegar nenhum ministério. Triste isso. Eu achei lamentável ela não ser Casa Civil, mas é compreensível. O que você acha disso? E parece que está claro, né, que o Haddad é o ministro da Fazenda, né? Também não acho que esteja claro, não. Você está equivocado. Quem seria o ministro do Planejamento? É o André Lara Rezende? Olha, você está com essa camisa do Atlético Mineiro, você vai a pensamentos meio delirantes. Essa coisa da Gleisi ganhou hoje, viu? O Can ganhou hoje. Essa coisa da Gleisi ficar na presidência do PT, aliás, eu quero dizer para você o seguinte, certo? Há um certo preconceito em setores, bem visível em setores da mídia, com a Gleisi. Certo? Ela cumpriu um papel extraordinário, importantíssimo, certo? Durante o período, desde o impeachment da Dilma. E na presidência do PT, a partir que ela assumiu a presidência, e da prisão do Lula, o papel dela foi assim, até difícil você encontrar uma descrição que retrate exatamente a importância que ela teve nesse processo todo. Certo? Mas, quando teve a reeleição dela, certo? Ela teve dificuldade para juntar o partido e conduzir a reeleição dela. O Lula teve que trabalhar para conseguir operar isso, porque as pessoas queriam trocá-la. Né? E agora, com o Lula montando o ministério, surgiu a possibilidade da Gleisi ir para o ministério. Aconteceu o quê? O partido começou a se voltar para uma disputa interna. Quer dizer, e é uma disputa interna absolutamente inconveniente. Né? O governo está começando, né? O presidente está montando alianças com os outros partidos, conversando, construindo pactos, e aí você vai ter um problema de dificuldade de construção de pacto dentro do PT. Né? Então, essa daí é mais uma prova que o Lula não controla o PT, como muita gente diz, né? Ele tem dificuldade. E aí a solução mais fácil qual foi? Então deixa a Gleisi lá na presidência do PT, acaba com essa confusão, ela tem mais um ano de mandato. E até novembro, né? Aí depois, se estiver no governo, nós vamos resolver isso com calma. Então ela fica e a Gleisi está de novo, né, indo para o sacrifício. Uhum. Mas ela é disso. Eu conversei com ela essa semana lá em Brasília, uns 20 minutos, 30 minutos. Ela não tem problema nenhum, está feliz da vida com o papel dela, está satisfeitíssima com o que ela está fazendo. Você percebe que é uma pessoa que está preenchida, entendeu? E, assim, gratificada pelo resultado do trabalho, que foi a vitória do Lula na eleição. Então, ela não está nem um pouquinho incomodada com isso, está entendendo o papel dela. Aliás, ela sempre entendeu muito bem. Então, é isso. Infelizmente, você tem esses problemas internos no partido. Mas, de qualquer modo, o Rocha, ela, na Casa Civil, vai fazer falta. Né? O Lula vai ter um Casa Civil que não será tão completo como ela. Essa é a minha visão. Aí, Roberto, eu acho o seguinte, qual será a opção do Lula, certo? Em a Gleisi não indo para a Casa Civil? A opção dele vai ser alguém que seja eficiente na execução das tarefas que ele vai designar. Você não vai ter um chefe da Casa Civil com opinião própria, com
com desenvoltura própria. Vai ser uma pessoa que chega lá que vai ser um complemento do presidente da República. Sim, né? sim. Eu acho que é isso. E talvez a pessoa com esse perfil seja o governador da Bahia, né? o Rui Costa. E tem duas coisas, né, Rocha? Porque a Bahia deu a maior vantagem para o Lula na eleição. Sim. E o governador da Bahia está sem mandato. Né? Sim. A Gleisi tem mandato. Então, eu também acho que é muito mais lógico colocar o governador da Bahia. Assim, o Lula, acho que ele vai ter que... Ele não tem como entregar muito ministério para o PT. Eu acho que o PT vai ter, na série de governos do PT, eu acho que nesse governo vai ser o governo que ele terá menos ministério, o partido. Então, ele tem que atender a Bahia, ele tem que atender Piauí, ele tem que atender o PT do Ceará. Né? PSB. São Paulo, tem que atender São Paulo. Estou falando do PT. Ele terá que atender o PT da Bahia, o PT do Piauí e o PT do Maranhão, certo? Do Ceará. São o Camilo, o Wellington e o Rui. São os governadores. Né? E ele vai ter que fazer daí um mix para dar uma geral para atender o PT do conjunto dos outros estados do Nordeste. Aí tem o PT de São Paulo, que ele vai ter que atender, o PT de Minas Gerais, o PT do Rio de Janeiro, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Mas aí tem outros cargos, não tem só ministério, aí tem outros cargos. Ele vai ter que ir para cargos importantes, mas em outros lugares, não no ministério. Porque ele vai ter que acomodar daí os outros partidos, né, que compuseram a federação, e esses partidos que ele está atraindo agora, que é o MDB, o PSD, o União Brasil, que são os partidos que vão fechar aí E o PP? E o PP? E o PP? PP pode acabar indo mesmo. Não tenho dúvida. Por exemplo, o PP do Nordeste, eu tenho a impressão... É isso que eles estão falando. O PP do Nordeste está fechado com Lula. Sempre, né? Você pega lá o PP de Pernambuco fechou com Lula. Então, essas contas que vai ter que fazer. E aí tem outra coisa. Você vai para o MDB e atende o partido. A Simone Tebet vai ser ministra. Certo? Aí você vai lá no Senado conversar com os senadores do MDB, eles vão dizer, não, tudo bem, a Simone Tebet atende o partido, mas não atende nós aqui da bancada. Então é sempre assim. Entendeu? Aí na bancada da Câmara, uma coisa. É sempre assim, mas isso aí todo mundo vai dizer que não está atendido. Isso é o jogo. Mas vocês veem que a saída da Gleisi de potencial ministra mostra mais uma vez que na hora do sacrifício, né, na hora de contemplar todo mundo e menos a ambição pessoal do indivíduo, de novo as mulheres são sacrificadas. E vai gerar um segundo problema, que tá, assim, a comunidade feminista está esperando um ministério minimamente equilibrado. A gente sabe que é complexo o jogo, e ela seria uma saída para também restaurar um pouco desse equilíbrio que a gente vê em algumas comissões, equipes de transição, não muito presente. Então, assim, eu acho que ele tem, com vamos dizer, esse sacrifício da Gleisi para manter o Partido Unido, para mais uma vez segurar as pontas e abrir mão de sua ambição pessoal, ele está gerando um segundo problema, é como é que ele vai equilibrar também essa questão de ter alguma equidade de gênero dentro dessa distribuição, assim, que eu acho bem desafiador, porque na listinha que tu citasse agora, só aparecia a Simone e não era do PT na tua lista. Só aparecia cuecão, né? Só cuecão, né? Só cuecão. Vamos lembrar o seguinte, Márcia, o Lula, quando foi confrontado com isso na campanha, ele não assumiu esse compromisso. Não, ele não assumiu o compromisso de paridade, mas que vai ter mais mulher, ele assumiu. Não, só estou esclarecendo. Então, ele falou, é um governo de reconstrução nacional, é uma grande coalizão, os partidos vão indicar, certo? Como é que você vai obrigar os partidos a indicarem mulheres, ou negros, ou... Entendeu? Até agora, o que eu pude perceber é o seguinte, na equipe de transição, certo? Embora não seja, há muita gente que confunde as coisas, embora a equipe de transição não seja um espaço de representação, certo? Que você tem que colocar lá representante, o fato é que na equipe
de transição das mulheres, no grupo das mulheres, só tem mulher. Certo? No grupo dos índios, só tem índio. No grupo dos negros, só tem negros. Entendeu? Então, isso está errado também. Isso está errado também. Eu vou em breve escrever um livro sobre o racismo do brasileiro. Os demais grupos os demais grupos têm maioria homem porque é o grupo dos homens. É isso que não, cientista só tem cientista. Por exemplo, no meu grupo tem mulheres. No grupo de transparência, que é onde eu estou, tem muita mulher. Eu não sei se é metade, chega a ser metade, mas tem muita mulher lá. Né? E nos outros grupos também. Então, isso vai ter que ser, de alguma maneira, resolvido. Agora, não é só a Simone, vai ter mais mulher nos ministérios. E ministérios importantes. Ministérios importantes. Mas olha, por exemplo, ninguém fala da Isolda na educação. Eu sou a favor da Isolda na educação, mas ninguém fala, pô. Realmente, da educação seja a Isolda, mas estamos aí observando porque num jogo de força, o Ministério da Educação é um ministério que é muito importante porque ele tem muitos recursos. E aí eu vejo... Mas é aquilo, né, Márcia? Tem que tirar as universidades do Ministério da Educação e levar para ciência e tecnologia. Isso tem que ser feito. Vamos voltar com... Vamos pular essa parte. Peraí, mas é o seguinte... E ciência e tecnologia, Rocha? Imagine você o seguinte, se você tiver, certo, uma mulher no Ministério da Assistência, que é aquele Ministério do Bolsa Família e tal, não sei o quê, que é fundamental esse ministério. Né? O PT está ali brigando para... Dizem, né, a mídia, que o PT está tentando segurar para não entregar... O Rocha, foi um grande erro do PT dizer o seguinte, a gente quer esses ministérios. Foi um grande erro que o PT cometeu. É o seguinte, então, vamos lá que a Simone vai para esse ministério. Você tem uma mulher no Ministério da Educação. Vamos supor que você tem uma mulher no Ministério da Saúde. Pronto. Você tem mulheres nos principais ministérios, certo? Talvez, se isso acontecer, de fato uma coisa histórica. Né? Aí depois você põe uma mulher no Ministério das Mulheres, uma mulher no Ministério dos Indígenas, e aí você complementa o quadro. Mas até agora isso não apareceu não, viu, Rocha? Mas, por exemplo, a Gleisi na Casa Civil seria uma mulher no Ministério dos mais importantes, e isso não vai ter mais. Não vai ter mais. E não está nas listas, gente. É isso que mostra, não só do lado do PT, mas do lado dos jornalistas. Vai lá olhando as listas de nomes que eles sugerem. De vez em quando, algum jornal diz que na educação pode ser Isolda, mas não está na linha de frente, né? Realmente vamos dizer assim, essa preocupação, e eu acho que é importante a gente colocar essa discussão na sala. Assim. Você sabe qual que é o problema que eu vejo nisso? Eu combato muito isso, que é o seguinte. Eu acho que antes do nome tem que vir o conteúdo. Né? Antes do nome tem que... Porque não adianta você colocar uma mulher e Rocha, mas isso é impossível. Você está no Brasil. Ninguém quer saber de conteúdo no Brasil, só quer saber de nome. Você sabe disso. Mas ninguém quer saber, Alberto, mas o Lula está contrariando essa lógica. Aliás, bravamente ele está contrariando essa lógica. Tá? Ele não revelou até agora quem vai ser o ministro da Economia, ninguém sabe, tudo que aparece aí é chute. Né? O Ministério do Planejamento ele não revelou até agora, tudo que apareceu é chute. Então, assim, ele já, na cabeça dele, segundo ele, já está com 80% do Ministério montado. Certo? Agora, qual é a lógica disso? Ele está querendo montar um ministério colocando pessoas que executem o programa que saiu das urnas. Certo? Porque, por exemplo, o que o mercado quer? O mercado quer dizer para o Lula o seguinte, acabou a eleição, desce do palanque, vem aqui conversar com a gente, fala para o povo voltar daqui 4 anos, que o negócio é esse aqui, ó, austeridade e tal. É isso que o mercado quer. Entendeu? Que ele coloca o ministro que execute o programa do mercado, e não o programa que saiu das urnas. Ô, Eustáquio, não só isso, mas quer também que você escreva os discursos de Lula. Segundo o Eustáquio, aquele discurso que você escreveu foi muito bom. Ô Rocha, eu acho o seguinte, sabe? É isso que eu estava falando. Nós estamos num país tão polarizado, com uma ultradireita fascista na rua, etc., esse discurso contra mercado, eu acho muito fraco esse discurso. Tá? Porque é o seguinte, o que o mercado está querendo dizer que é o seguinte, olha,
se tiver um déficit muito grande, se não tiver uma âncora fiscal, isso vai gerar inflação, a gente vai perder dinheiro e tal. E eles estão preocupados em não perder dinheiro. Então é o seguinte, e o Lula administrou 8 anos do governo dele junto com o mercado. Hoje mesmo, ou ontem, o Lula falou, não, eu vou agradar o mercado, eu vou agradar as pessoas, etc. Então, assim, ficar essa coisa do PT, nós contra eles, os malvados do mercado. Então, eu acho esse discurso muito pobre, assim, muito populista. Esperar o que a equipe de transição vai escrever, né? Mas a equipe de transição tem 800 pessoas, Márcia. Você não viu, não? O Alberto mandou a foto. Transição. Eu fui. Eu recebi de uma pessoa da equipe de transição aquela foto. Deixa eu dar um contra-exemplo. Na área de ciência e tecnologia já tem tem um documento maior, mas tem uma carta de uma página em que eles dizem os pontos principais são e esses dois aqui são os mais principais dos principais. E assim, a comunidade já olhou e disse, nossa, é isso mesmo. Se o presidente ou o próximo ministério abraçar pelo menos os 2 primeiros pontos que a equipe de transição já escreveu como documento, tá bom. Eu estou esperando a mesma coisa das demais equipes de transição, por maiores que elas sejam. Essas pessoas são capazes de escrever um documento grande e um documento pequeno que dê para qualquer mortal brasileiro ou brasileira entender e depois cobrar do próximo ministro ou ministra. Então, assim, é isso que a gente está esperando. E eu acho que é isso que talvez o Lula, ao retardar tanto de dizer os nomes, venha com o combo, né? Esse é o nome e é essa listinha aqui de compras que esse nome vai trazer. E aí eu estou muito curiosa para ver o que essa equipe de transição da área financeira, que particularmente é muito masculina, ela vai dizer para que se entenda, olha, essa é a lista de compras e essa é a pessoa que vai cumprir essa lista de compras e desejos. A imprensa, eu acho que está fuçando muito pouco nessa concretitude que eu, pelo menos na minha área de ciência e tecnologia, estou vendo acontecer. É o seguinte, se você pegar essa relação que você está falando da área de ciência e tecnologia e for lá no programa do Lula, da campanha, e nas falas do Lula, nos encontros do Lula com o segmento de ciência e tecnologia, você vai ver que essa carta reproduz aquilo. Então, na verdade, essa carta é o que estava lá na campanha sendo falado e tal, né? E com acréscimo de como está o Ministério hoje, né? E o que tem que fazer no Ministério para ele se adequar a essa lista de compras que você está falando aí. Basicamente é isso, né? E é isso que o Lula está ajustando. Aí ele vai escolher alguém que vá lá, certo? Fazer as compras com essa lista, é isso, entendeu? E no Ministério da Economia não vai ser diferente. Então, eu estou muito tranquilo a respeito disso. Acho que, agora, o Eustáquio, não é discurso anti-mercado, certo? Essa semana eu estava falando o seguinte, não tem discurso anti-mercado. Tem o seguinte, conflito, tá? E política é conflito. Não existe política sem conflito. A questão é o seguinte, o mercado, tá? Agiu para tirar a Dilma, certo? O mercado agiu para meter o teto de gastos no governo do Temer. Para prender Lula, prender Lula. O mercado ajudou a prender o Lula, o mercado se fartou com a violação do teto de gasto durante o governo Temer, depois durante o governo do Bolsonaro, sucessivamente, e agora chega o governo do Lula, o mercado quer brigar pelo teto de gasto. É o seguinte, o que o pessoal está fazendo? Conflito. Então, espera um pouquinho. Eu quero ouvir qual é a autocrítica de vocês, que esse teto de gastos fracassou, não deu certo, ninguém cumpriu. Eu quero saber de vocês o seguinte, como é que vocês não fazem autocrítica? Pessoal, vamos caminhar para o final, que eu estou vendo que esquentou agora, a gente tem que caminhar para o final. O Lula está deixando claro que ele não abre mão de uma âncora fiscal. Isso está claro. Isso está claro. Acabou. Isso. Não, o que eu estou falando, Rocha, é que assim, o Lula falou o tempo todo que ele teve austeridade fiscal, ele teve política social, ele teve controle da inflação, ele teve controle da dívida. Então, se ele já falou isso, se ele já fez isso, então insiste nesse discurso. É só repetir. Não precisa ficar no discurso contra o mercado. Não precisa você fazer os discursos dele, ele pode fazer, Rocha. Rocha, quando o Lula te pedir para fazer o discurso econômico, passa para mim que eu escrevo para você. O Lula deu entrevista essa semana, lá no CCBB,
onde ele diz o seguinte, assim, eu não vou fazer o que o mercado quer. É ponto. Entendeu? É isso. Não, mas olha só, o André Esteves, que é um exponencial aí do mercado, já está trabalhando junto com o PT para convencer o resto do pessoal. Então, assim, esse pessoal do mercado, eles querem ganhar dinheiro, eles não estão preocupados com ideologia. Vamos caminhar para o final e vamos chegar à nossa conclusão mais importante, que tem a ver com Copa do Mundo, que eu sei que a Márcia vai discordar, mas é importantíssimo a lição da Copa do Catar, daí a importância da Copa ter sido onde ela foi. Está sendo, né? Que no Catar é o homem quem diz se a mulher pode ou não ir por estádio. E no Brasil é a mulher que diz se o homem pode ou não ir por estádio. Então a mulher, esse feminismo tóxico que tem no Brasil, vocês têm que reconhecer que a mulher é que manda, o feminismo tóxico que nós vivemos. Rocha, eu não sei se você acompanhou, mas é o seguinte, o Alberto ele está em campanha para entrar na Sociedade Brasileira de Ciência, né? Aí a Márcia Castro, que já participou da gente no encontro, ela foi indicada para a ABC, né? Então agora nós temos 2 Márcias lá na ABC. Aí o Alberto veio com um papo de política identitária. Homem branco não tem chance. Homem branco não tem chance. Porque são mulheres. A ABC tem 18% só de mulheres, gente. 18% de mulheres. Homem branco não tem chance. Mas é melhor que o Congresso Nacional. Deixa eu dizer, a ABC está avançada comparado com o Congresso Nacional, que tem 15%. Márcia, deixa eu dizer uma coisa para você. Com esse discurso do Alberto, ele vai entrar no Clube dos Machos do Rio Grande do Sul. Com isso, encerramos o programa. Encerramos. Isso daí é um absurdo. O Alberto vai terminar a carreira dele junto com o Onyx Lorenzoni.